Fala aí, pessoal. Que Deus neste exato momento abençoe de forma sobrenatural a vida de vocês. Já faz um bom tempo que eu não gravo nenhuma mensagem, nenhum vídeo nesse formato aqui na laje, né? Na casa da minha mãe, um lugar que eu tenho maior carinho, maior respeito. E esse lugar aqui é um lugar que todas as vezes que eu venho aqui eu começo a lembrar de grandes experiências que eu tive aqui nessa laje, nesse local aqui na casa da minha mãe. E esse lugar aqui é um lugar marcante, é um lugar que eu já, espiritualmente falando, travei várias guerras em oração, isso no período da madrugada. E já fazia um bom tempo que eu não vim aqui para transmitir a vocês algo da parte de Deus, como sempre fiz e faço e procuro fazer. Peço a vocês que não reparem, eu estou gravando em um ambiente aberto, então é bem provável você escutar uma música no fundo tocando, que é nós temos aqui vizinhos à nossa volta, um cachorro latindo, algumas crianças gritando aqui um para o outro, aqui de uma laje para outra, porque é tempo de pipa. Mas o mais importante nessa mensagem, através desse vídeo que o Senhor está permitindo eu gravar agora, nesse momento, é eu ser mais uma vez, ou eu quero ser, um canal, um instrumento e um veículo da parte de Deus para a sua vida. Então, mais importante agora, neste momento, é o Enos ser, ou eu ser, um guia, um orientador, e isso sendo usado pelo Espírito Santo. Antes de começar a conversar com vocês, como sempre procuro fazer, eu quero deixar um texto bíblico através dessa Bíblia aqui que chegou para mim hoje, Bíblia de Estudo da Mensagem. Eu super recomendo essa Bíblia para você. Essa Bíblia veio para mim, chegou para mim através do meu amigo, pastor e amigo irmão Alan, da House The Books El Shaddai Livraria. Se você quiser depois ter ou adquirir essa Bíblia de Estudo da Mensagem com uma linguagem contemporânea, é uma Bíblia muito boa, eu recomendo a você, super indico. Eu vou deixar depois o contato do pastor Alan para todos vocês em minhas redes sociais, para que você possa adquirir. Vamos ao que interessa. Eu quero deixar para a nossa meditação aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo de número 27, tão somente o versículo de número 1. E eu gosto dessa Bíblia porque, deixa eu botar aqui assim, ela tem uma linguagem contemporânea, ela é uma linguagem bem atual. E a epígrafe do texto aqui, acima do versículo de número 1, no capítulo 27 do livro de Provérbios, tem uma epígrafe que diz assim: você não sabe o dia de amanhã. Aí, olha o que Deus está falando para nós
versículo de número 1. Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Eu vou repetir. Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Palavras de Deus ditas pelo seu servo Salomão, quando ele foi rei de Israel, filho de Davi. Salomão, filho de Davi, foi rei de Israel, de todo Israel, reinou 40 anos. Deus deu a ele uma sabedoria, uma vasta sabedoria, um grande conhecimento. E ele escreveu vários conselhos, dentre eles esse aqui. Mas vamos ao que interessa. Eu tinha preparado um resumo, só que está no meu tablet e a minha esposa neste exato momento está usando o tablet para estudar, porque ela vai pregar dia 31 desse mês em nossa igreja metodista Herleana aqui em Vieira Fazenda, no Jacarezinho, a qual nós somos membros. Então ela está estudando. E o nosso pastor, cujo nome do nosso pastor presidente é Edson Paz, vice-presidente, líder de louvor e presbítero Luciano Moreira, que são as pessoas que, juntamente com o presbitério, diaconato, com todo o corpo ministerial, lideram a nossa igreja. Eu tinha preparado um resumo, mas como eu disse, minha esposa está estudando e eu vou aqui, com a ajuda do Espírito Santo, passar para vocês algo que Deus me ensinou através de uma situação que eu passei. Algumas pessoas sabem que dia 9 de março, nesse mês de março, dia 9 de março deste mês, eu fui acometido de uma situação que aconteceu no meu local de trabalho. Eu vou resumir. Eu estava almoçando com alguns amigos numa parte ali dentro da repartição ali chamada Barracão da Jardinagem, dentro da Fiocruz, na área ali da Cojic, conhecido também Cojic de Iraque, né? Então nós temos ali uma repartição, uma areazinha reservada para os funcionários da jardinagem que eu faço parte. Então estava almoçando eu, juntamente com o meu amigo Felipe Nascimento e algumas outras pessoas, meu amigo Tunai e meu amigo Tito. Estávamos sentados na mesa conversando, almoçando e falando das maravilhas. Felipe Nascimento, um grande pregador da palavra que eu estimo e admiro muito. E de repente eu ali conversando com eles, eu acabei de almoçar e levantei da mesa, pedi licença, levantei da mesa para ir no vestuário escovar os meus dentes, para poder em seguida bater o ponto e voltar novamente para o trabalho. E de repente, quando eu estava no vestiário, escovando meus dentes, assim que eu acabei de escovar meus dentes, a minha pressão ela caiu. Minha pressão é baixa, ela caiu e depois ela subiu de uma forma inesperada, que eu nem mesmo consegui entender. E ali eu passei muito mal e saí do vestiário e fui para uma área aberta, sentei num banco de concreto que tem ali, e isso na sombra, e dali eu desfaleci. Consegui ouvir alguns companheiros gritando, meu amigo Marquinhos, meu amigo Diácono Jorge, gritando: socorre aqui, coloca no carro, leva. E de repente eu desfaleci, fui colocado, a ambulância veio e graças a Deus por isso, o pessoal foi muito atencioso do corpo de bombeiros que tem lá dentro, me socorreram, me botaram na ambulância e me levaram para o NUST, que é um local onde os trabalhadores que passam mal, eles são medicados. E ali me colocaram na maca, o pessoal do NUST muito atencioso, muito profissional. Eles me deram
AS e colocaram outro medicamento debaixo da minha língua, que eu não me lembro qual, e fizeram um procedimento chamado eletrocardiograma, um exame. E nada constou nesse eletrocardiograma, nada. Não, depois a médica falou que o meu eletrocardiograma estava normal, o meu batimento cardíaco estava normal. E ela falou que eu estava bem. Só que a equipe médica que estava ali falou comigo que eu tinha tido um mal súbito. Outros disseram que eu tive um princípio de infarto. E dentro das informações que foram passadas para mim ali naquela situação, naquele momento, a única coisa que eu pude entender e tirar como lição e aprendizado naquela hora tão difícil ali, foi que eu entendi que Deus, Ele permitiu naquela hora, naquele momento, que a morte me visitasse. E por que eu falo que Deus permitiu? Porque a Bíblia ela vai me ensinar que nada acontece nessa terra sem a permissão do Senhor, sem que haja uma permissão divina. Tanto o bem como o mal, uma situação boa ou ruim, só acontece se Deus permitir. Nós temos um exemplo clássico no livro de Jó. Um homem temente, um homem que servia a Deus, um homem reto, um homem íntegro, um homem que tinha uma equidade, uma vida justa diante do Senhor, e de repente Satanás ele fala para Deus. Se você for ler o livro de Jó, você vai perceber isso ali do capítulo 1 para o capítulo 2, que Jó ele só era assim porque Deus o cercou de bens. E Jó naquela época era um homem muito próspero. Então Satanás joga isso diante da face do Senhor, que Jó só servia a Deus por causa das bênçãos que ele tinha. Então é quando Deus fala para Satanás: olha, toca nos bens, toca nas coisas que ele tem, nos bens materiais, nos benefícios que ele tem, mas não toca na alma. A alma é minha, toda a alma é do Senhor. Então Deus ele permitiu que aquele mal que aconteceu na vida de Jó só acontece com a permissão do Senhor. Então Deus permitiu que o inimigo até viesse fazer alguma coisa contra Jó. Não contra a alma de Jó, mas contra o seu corpo físico, contra os seus bens materiais, contra a sua família. E se você for ver a história de Jó, você vai perceber que ele perdeu tudo, perdeu muita coisa. E o que nós aprendemos com essa lição? Que existe a vontade permissiva de Deus. Que Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. De repente você deve estar pensando da seguinte forma: eu estou passando por um problema difícil, eu estou passando por uma situação complicada, eu estou com um problema de saúde, eu me encontro desempregado, eu me encontro endividado, eu me encontro com um tumor benigno ou maligno, eu me encontro com um aneurisma cerebral, eu me encontro desfavorecido, empobrecido, ninguém olha para mim. E de repente você deve estar vivendo o dia ruim. E de repente você deve estar vivendo o dia ruim, o dia mau. Como muitas pessoas, personagens bíblicos na Bíblia passaram, né? Você vai ver na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, muitos personagens bíblicos, a igreja do Senhor passando pelo dia ruim, pelo dia mau, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, Moisés, o povo de Israel, e por aí vai. Se você for estudar a Bíblia de forma aprofundada, você vai ter vai ficar inteirado dessas informações. E onde eu quero chegar?
através dessa conversa que nós estamos tendo aqui, dessa mensagem que eu estou passando aqui para todos vocês, que nada acontece por acaso. As coisas que estão acontecendo na minha vida, o que estão acontecendo na sua vida, elas não estão acontecendo sem um sentido, sem um propósito específico. Há um propósito. Há um propósito. E dentro do propósito existe o processo. E para você viver o propósito divino, você tem que passar pelo processo. Tem gente que tenta entender os processos. Os processos ou o processo a qual ele está passando. Ou os processos que ele tem enfrentado ou está enfrentando em sua vida. Mas um conselho que eu te dou, não tente entender os processos ou o processo que você está passando em sua vida. Os processos aqui eu falo das circunstâncias, das situações, dos problemas, das lutas, das intempéries, né? Não tente os questionamentos, os contratempos, os vendavais, as moendas, a fornalha e por aí vai. Não tente entender, mas procure, no momento como esse, em que as coisas não estão sendo fáceis e se encontram de forma difícil, ou estão difíceis em sua vida, procura servir ao Senhor. E foi isso que Deus me fez entender no dia 9. Eu me lembro muito bem que, enquanto um falava que era mal súbito, o outro falava que era princípio de infarto, e dentro daquele ambulatório ali chamado NUST, na Fiocruz, eu me lembro que na hora eu perdi, vocês viram que eu disse que, vocês ouviram aí e viram que eu disse que a morte, Deus permitiu que a morte me visitasse. E eu senti ali, e quando eu digo que a morte me visitou, eu senti que eu estava perdendo a minha vida, que a minha vida estava indo embora. E é muito ruim você sentir essa sensação de que a morte está te espreitando. É muito ruim você sentir essa sensação ocasionada e provocada pela morte. É uma sensação de angústia, de desespero. E eu senti que naquela hora ali, Enos, o que você sentiu? Eu senti que as minhas forças estavam indo embora. Eu tentava levantar os braços e meus braços estavam endurecidos. A minha mão começou a formigar, as mãos não se movimentavam, os dedos não queriam se movimentar. Os pés estavam formigando, a perna estava endurecendo, o meu corpo estava ficando gelado, eu senti que a minha vida estava indo embora. E bem sabemos que quando nós falamos da morte, o que é a morte? A morte, esse ser fantasmagórico, né? Esse espantalho que muitos acham que é, né? A morte, eu resumo dizendo, é o cessamento da vida. Quando a morte vem, a gente entende que a vida está indo embora. A gente entende, e foi algo que Deus me fez perceber. E para eu poder estar falando isso com você, né, eu vivi isso. Eu não estou falando aqui porque eu ouvi falar. Eu vivi isso. Eu senti que a morte, quando ela vem, é como você estivesse sendo desligado. As tuas funções, os teus sentidos, eles vão se desligando aos poucos. No entanto, eu me lembro que antes da minha força ir embora, eu consegui mandar mensagem, meu celular estava no bolso, eu consegui mandar mensagem para minha esposa, para o grupo de louvor, para o meu líder do louvor, que é o Luciano Moreira, e eu consegui ainda ver minha esposa chegando, minha sogra chegando e o presbítero Luciano Moreira chegando naquele ambulatório. E eu me lembro que a minha esposa falava comigo e minha voz estava um pouco distante.
Eu senti que a minha voz estava, a voz dela estava distante, eu ouvia assim a voz dela lá longe. Até a médica me chamou: Enos, me ajuda para eu poder te ajudar, facilita a situação. Eu olhava para a doutora e a doutora botava a minha cabeça de um lado e minha cabeça ia para o outro, porque eu estava sem força até para movimentar a minha cabeça. E quando eu vi que as minhas forças estavam indo embora, foi a hora que em minha consciência, em minha mente, me veio me veio na minha mente o seguinte: começa a orar a Deus. Me veio essa ideia. E eu creio que foi Deus ali falando comigo. Me veio na mente isso: começa a orar a Deus. E eu comecei a orar a Deus, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu sou teu servo, eu te sirvo. Meu Deus, me tira dessa situação. Me tira daqui, porque quando você está passando por uma situação dessa, você começa a falar com Deus: Deus, me tira daqui. Você não quer ficar naquela situação ali deplorável. E eu comecei a falar com Deus: me tira daqui, me tira daqui. E foi a hora que Deus falou comigo assim: luta pela sua vida. Começa a clamar. E isso eu comecei a falar em espírito, em pensamento com Deus. E Deus falando comigo: começa a clamar pela sua vida, luta pela sua vida. E Deus me fez entender ali, naquela conversa que eu estava tendo com Ele em oração, por pensamento, em espírito, ligado em Deus, que não era a minha hora, que não era o meu momento, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse, porque Ele queria me mostrar algo. Ele queria me mostrar algo. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu me lembro que muito antes disso acontecer, eu já vinha clamando a Deus por algumas coisas que eu tenho clamado, que eu vinha clamando, tenho clamado e vou continuar clamando. Alguns objetivos, algumas metas, porque a vida do ser humano é feita de sonhos, objetivos e metas. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar sempre orando, clamando, pedindo, tendo sonho, tendo metas, tendo os objetivos. Isso é algo muito normal e muito comum na vida da maioria dos seres humanos. O homem que não tem sonho, o homem que não tem metas, não tem objetivos, ele não vive. Ele não sabe o que é viver, ele não consegue viver. A sua vida não tem sentido, não tem um propósito, não tem uma finalidade. Então, eu me lembro que eu comecei a falar com Deus isso. Eu falei assim: eu tenho metas, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Não só para a minha vida, mas para a vida da minha esposa, para o meu casamento. Eu ainda tenho metas a realizar dentro da sua vontade, do seu querer, na sua obra. Eu tenho metas de pregar o seu evangelho, de falar do seu amor, de evangelizar vidas. E Deus me fez entender naquele momento ali que eu também vinha orando e venho orando por alguns objetivos materiais, profissionais, que envolve finanças, né, vida financeira. E eu me lembro que Deus me fez perceber que eu vinha orando e estava me preocupando muito. Se preocupando com o quê, irmão Enos? Eu me preocupava muito com as coisas do nosso cotidiano. Eu me preocupava muito em estar orando pelo meu emprego. Não que seja errado orar pelo emprego, devemos orar. Eu me preocupava muito com a minha vida financeira, com as contas, com os problemas. Eu me preocupava muito com a minha vida corrida, né? Trabalho, igreja, casa, igreja, trabalho. E Deus me fez perceber que eu orava por muitas coisas, mas eu orava poucas vezes por algo que é o propósito de entender que eu estou nesse mundo, que você está nesse mundo, que nós estamos nesse mundo para servirmos a Deus. E não existe propósito maior, nesse mundo estabelecido e criado por Deus, na minha vida, na sua vida. Não repare que tem uma linha férrea aqui,
e está passando um cargueiro aqui próximo da minha casa. Nós estamos nesse mundo que Deus criou e existe um propósito maior do que você ter um bom emprego, do que você ter uma boa carreira profissional. Volto a dizer, não é errado você ter ambições no sentido de querer ter um bom emprego, de lutar, se esforçar para ter um lugar ao sol. Mas antes disso tudo, a prioridade da minha vida e da tua vida tem que ser orarmos para entendermos o propósito real da nossa vida aqui na Terra, da nossa vinda e vida aqui na Terra. Por que você veio a este mundo? Você tem que orar por isso. Você tem que entender o propósito da tua vinda a este mundo e da tua vida aqui, da tua existência. Você tem que orar a Deus para você poder entender qual é o propósito, qual é a razão, a lógica, o sentido de você estar aqui. E Deus me fez entender isso. Não é que eu não orava em prol da minha vida ser um canal de bênção, ou não orava pela prestação de serviço que eu tenho que executar e exercer diante do Senhor. Eu até orava, mas eu orava poucas vezes por isso. Por quê? Porque na maioria das vezes nós nos deixamos nos levar pelas situações, pelos problemas que nos cercam. E às vezes isso vai refletir em nossa saúde, no corpo físico e no corpo espiritual. Por isso que você tem muita gente em nossos dias, muitas pessoas que estão com o seu emocional, com a sua vida espiritual, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu íntimo, com o seu ser abalado. E eu me lembro que todas as vezes que eu me achegava diante de Deus, eu ficava: Senhor, eu preciso ter resposta disso, eu preciso ter resposta daquilo, muda esse quadro. Ou quando eu ia para a igreja, eu ficava: Senhor, eu preciso dessa bênção, dessa benfeitoria e desse benefício. Aí entra nessa palavra aqui que eu acabei de ler para você, que diz: você não sabe o dia de amanhã. É o título do assunto do capítulo 27 do livro de Provérbios. Aí por isso que eu li aqui no versículo 1, não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Essa palavra que eu acabei de ler aqui, não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Deus usou Salomão, e Salomão em sua época, quando foi rei de Israel, que reinou sobre todo Israel durante um período de 40 anos, Salomão ele foi capacitado por Deus, ele recebeu da parte do Senhor uma capacitação divina para ter uma grande sabedoria. E através dessa sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu essa palavra, ele citou esse conselho, esse provérbio, essa orientação magnífica. Porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos preocupados com o decorrer dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Porque nós não vemos as coisas acontecendo da forma como nós queremos e achamos que Deus está demorando para realizar, para cumprir. Quando na verdade você tem que entender que é um dia de cada vez e Deus não está demorando em cumprir, realizar e fazer nada. O que acontece é que eu e você, nesse tempo, que as coisas que nós estamos almejando ou ansiamos da parte de Deus, ela ainda não aconteceu porque não é tempo. O tempo agora é de eu e você, nós servirmos ao Senhor. Quando você faz para Deus,
Deus, ele faz algo por você, é uma via de mão dupla. Eu não estou dizendo aqui que você deve comprar a Deus com a sua prestação de serviço. Eu não estou dizendo aqui que você tem que chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu vou fazer para o Senhor, mas o Senhor tem que fazer para mim. Não funciona dessa forma. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Vem a segunda, depois vem a terça, depois vem a quarta, depois vem a quinta, depois vem a sexta, depois vem o sábado, fechando a semana. A semana ela não se desenvolve dessa forma. Vem a segunda, pula para a quarta, que vai para a sexta e chega o domingo. Não. É um dia de cada vez. Por isso nós temos 7 dias na semana. Então você tem que entender isso. Viva primeiro o processo para você entender o propósito. Não queira entender o propósito sem antes passar pelo processo, sem antes viver o processo. E se estás vivendo o processo, procura agradar a Deus nesse momento de processamento. Nesse momento em que você está passando ali, está sendo provado para ser aprovado. Na Bíblia nós temos muitas pessoas que foram provadas para serem aprovadas. Isso é desde Gênesis até Apocalipse. Jesus, ele foi provado. Foi provado. E Jesus, ele foi aprovado. Porque ele veio a este mundo, ele aceitou passar por essa provação da cruz, pela dificuldade ali do Calvário, da crucificação. Ele aceitou ser julgado, ser condenado, ele aceitou ser alfinetado, apontado, acusado. E você vai ver na Bíblia que Jesus, ele foi até, chamaram ele, falaram que ele expulsava demônios por Belzebu. Ele ouviu blasfêmias, quando na verdade ele estava aqui cumprindo a vontade do Pai. Então você precisa entender isso, o real propósito da sua existência e da sua vida. Meus irmãos, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, Deus, através daquele fato do dia 9, ele me ensinou algo. Que muitas coisas que eu quero, elas não vão acontecer. Que isso, irmãos? Elas não vão acontecer por quê? Deus não quer que aconteça? É porque tem muita coisa que eu quero, ela não está enquadrada e dentro da vontade de Deus. Quando a gente estuda, ou quando nós estudamos sobre o chamado para a intercessão, um estudo sobre que envolve intercessão, nós aprendemos que nesse estudo, Deus, para ele responder a sua oração, a sua intercessão, a sua oração tem que estar em harmonia, tem que estar alinhada e ajustada com o querer e a vontade de Deus. Aquilo que eu quero tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para a minha vida. Se o que eu quero não está alinhado e ajustado, não está batendo, não está de acordo com aquilo que Deus quer para mim, Deus não vai dar a resposta daquela oração, aquele objeto da oração não será alcançado, seja aquela casa, aquele carro, aquele bom emprego. Por quê? Porque você é limitado. Você não é onipresente, você não é onisciente, você não é onipotente, mas Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E Deus consegue ver lá na frente aquilo que eu não consigo ver aqui, agora, no dia de hoje, nesse tempo presente a qual estou vivendo, a qual eu existo. Deus, ele tem um poder. Quando eu falo de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eu estou falando de um Deus que ele consegue estar comigo aqui hoje, e no mesmo tempo que ele está comigo aqui hoje, a presença dele já está no dia de amanhã. Ele já conseguiu ver como é que vai ser o meu dia de amanhã. E ele tem acesso ao meu passado. Só que diferente do diabo, Deus não usa o passado, ou ele não tem acesso ao meu passado, ou esse acesso que Deus tem ao meu passado não é para ele usar para me condenar, mas isso é para ele dizer que ele tem um controle de
do tempo passado, presente e futuro. Ele é um Deus atemporal. Ele é um Deus que ele consegue, quando eu falo que ele é um Deus atemporal, ele consegue ultrapassar os obstáculos, as barreiras. Ele consegue ultrapassar e ele consegue ir à frente do próprio tempo, porque Deus é o Criador e Senhor de todo, Ele é o Criador e Senhor do tempo e dono de toda a razão. O tempo não limita a Deus, o tempo não controla a Deus. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou olhando para o timer, né, que é o cronômetro, que me dá o tempo e indica quanto tempo eu tenho ainda para gravar. Mas Deus, ele não precisa fazer isso. Deus, ele não precisa usar relógio de pulso. No entanto, o tempo de Deus é conhecido como tempo kairos. O tempo do homem é conhecido como tempo cronos. A palavra cronos é uma palavra que vem, é uma palavra de origem grega, né? Que remete a cronômetro, que seria tempo cronometrado, que a gente observa ali através de um recurso chamado relógio. Então, que você possa entender isso, que a sua vida ela tem que ter um propósito, a tua vida ela tem que ter um sentido. Você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Então, que você possa cumprir o propósito de Deus e que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E que você possa ficar com essas palavras que eu li aqui. Que você não deve anunciar precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Só Deus é que sabe o dia de amanhã, como é que ele vai ser. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele está aqui hoje, ele já está no meu futuro e ele tem acesso ao meu passado. Então, que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.